Olá pessoal, muito boa tarde, bom dia ou boa noite. Então a gente vai começar o nosso estudo falando de termometria. Termômetros. Nós sabemos que nós temos três termômetros atualmente: Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Claro que na hora de resolver exercícios nós podemos criar termômetros arbitrários, termômetros onde a gente esteja preocupado com a altura em centímetros, ou criar termômetros imaginários, como termômetros que funcionam com suco, com água, com chocolate. Bom, como trabalhar esses termômetros? Aula de hoje então, galera, termometria. Bom, para a gente trabalhar esses termômetros, através desse estudo de termometria, nós vamos precisar do seguinte: fazer um esquema de apreciação desses termômetros. Eu não quero que você decore fórmulas. Para evitar decorar fórmulas, a gente vai entender como que a gente deve resolver isso daqui. Para a gente resolver qualquer relação de termômetros, a gente vai precisar de duas temperaturas que sejam padrão, ok? Não necessariamente essas temperaturas precisam ser a temperatura mínima e máxima desse termômetro. A gente precisa de temperaturas padrão. Porém, a maioria dos exercícios vai permitir que você trabalhe com os máximos e mínimos. Por exemplo, a escala Celsius tem na temperatura de fusão do gelo 0 graus Celsius e na temperatura de ebulição da água 100 graus Celsius. Já o outro termômetro que a gente estuda bastante, que é o termômetro da escala Fahrenheit, para esses mesmos elementos, ou seja, fusão do gelo, ele mede 32 graus Fahrenheit e para a ebulição da água ele mede 212 graus Fahrenheit. Ok? Bom, suponhamos que nós tenhamos que achar aqui uma temperatura em graus Fahrenheit. Qual seria a mesma temperatura na escala Celsius? Ou seja, em que ponto que esses dois elementos têm correspondência? Percebe que é uma relação de proporção aí. Então a gente vai fazer assim, ó, barra igual a barra. Na parte de baixo dessa barra, eu vou colocar a variação padrão desse elemento, que é essa variação aqui, que é 100 menos 0. 100 menos 0 dá 100. Na parte de cima, eu vou colocar a variação que eu estou medindo, que é o quê? Tc, que é a temperatura em Celsius, menos 0. Ok? Faço isso no outro termômetro. Olha lá. Variação padrão, 212 menos 32. Se a gente fizer uma continha rápida aqui, isso aqui vai dar 180. Já posso jogar lá embaixo, ó, 180. E no nosso na nossa temperatura de análise, TF, menos 32. Olha só, sem decorar qualquer tipo de fórmula, nós temos uma relação direta entre os termômetros da escala Fahrenheit e o termômetro da escala Celsius, ok? Um exemplo aqui, caso ele peça para eu calcular quanto que equivale 30 graus Celsius na escala Fahrenheit. Ué, acabei de analisar aqui, não foi? Analisamos aqui a escala. É só substituir o valor. Eu tenho a temperatura em Celsius, que é 30. Vai ficar 30 menos 0, 30. Sobre 100 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 180. Perceba, a gente criou aqui uma regra de 3. Perceba que aqui tem um 0 e tem um 0 aqui. Eu posso cortar esses elementos, fica mais fácil. Vai ficar 30 vezes 18, vou multiplicar em cruz aqui, o que a gente chama de regra de 3, que é igual a 10 vezes TF menos 32. Perceba que aqui eu tenho uma subtração e o 10 está multiplicando todo mundo dessa subtração. Ok? Isso vai ficar então. Bom, vamos fazer a distributiva aqui primeiro. Ó, 10TF menos 10 vezes 32 dá 320. Isso é igual a... Esse zero eu posso copiar ele aqui já, ó. E vou fazer só o produto com 3. 3 vezes 8, 24. Vem 2. 3, 1, 3 com 2, 5. Certo? Bom, eu quero achar TF, então eu vou usar TF. Isso aqui vai ficar 540 mais 320, porque o 320 passou para o outro lado, é igual a 10 TF. Certo? Ok. 540 mais 320 ficou 860. Isso é igual a 10 TF. De modo, então, que 860 dividido por 10 é igual à temperatura em Fahrenheit que a gente está procurando.
Nesse caso, a temperatura em Fahrenheit equivale a 86 graus Fahrenheit. Tudo bem, pessoal? É assim que a gente tem que trabalhar esses elementos. Super tranquilo, né? Bom, mas aí a gente só viu escala Celsius e Fahrenheit. E se a gente for trabalhar outro tipo de escala? Por exemplo, temperatura em Kelvin. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui a escala Celsius, vou fazer o mesmo padrão que eu falei para vocês. 0 para a temperatura de fusão de gelo, 100 para a temperatura de ebulição da água. E agora a gente vai trabalhar aqui, ó, na escala Kelvin, a gente tem 373. Só arrumar aqui, 373 para ebulição da água e 273 para a fusão de gelo. Alguns vestibulares eles vão trabalhar com 373,15 ou 273,15. É o mesmo padrão, tá? Aqui a temperatura em graus Celsius, aqui a temperatura em Kelvin. Kelvin não é graus, tá? É só Kelvin. Bom, vai ficar o mesmo esquema, olha lá. Barra igual a barra, barra igual a barra. Isso vai ficar 100 menos 0, variação padrão, já vou colocar aqui direto, é 100. 373 menos 273, também é 100. Olha que coincidência. Bom, temperatura em Celsius menos 0, dá temperatura em Celsius. E a temperatura em Kelvin menos 273, dá TK menos 273. Ok? O que a gente pode fazer aqui? Cortar esse 100 e esse 100, porque eles são iguais nos dois elementos. Então a equação para trabalhar escala Celsius para escala Kelvin fica muito mais fácil. Temperatura em Celsius nada mais é do que a temperatura em Kelvin menos 273. Um exemplo aqui rapidinho. Se a gente tivesse então que analisar os mesmos 30 graus Celsius que nós analisamos lá em cima, só que agora na escala Kelvin. A gente substitui aqui, ó, 30 é igual a TK menos 273. Como eu quero achar TK, que é a temperatura em Kelvin, eu vou fazer 30 mais 273. Isso é temperatura em Kelvin. Isso aqui, senhores, vai dar uma temperatura K igual a 303 kelvins. Ok? Bem mais tranquilo, né? Muito de boa. Agora, existem alguns exercícios que a gente tem que tomar cuidado. Porque ele não está pedindo para a gente achar a temperatura final. Ele está falando para a gente achar a variação. Por exemplo, em um dia de verão, no verão, no estado de São Paulo, a gente tem uma variação de temperatura durante um dia. Uma variação de temperatura. Eu vou usar delta θ. A gente tem uma variação diária de temperatura de aproximadamente 14 graus Celsius. Ok? Qual seria essa variação de temperatura? Olha que eu estou te perguntando a variação de temperatura. Quanto que seria isso em graus Fahrenheit? Então, presta bem atenção. Não estou te perguntando a temperatura final em Fahrenheit. Estou te perguntando a variação. Ok? Bom, como que a gente faz esse tipo de exercício? A gente vai fazer isso aqui, ó. Mesmo padrão, 0 e 100 para Celsius. E nós vamos fazer 212 e 32 para Fahrenheit. Ok? Pã, faz aqui bonitinho. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Essa variação é 100, que é padrão. Enquanto essa variação é 180. Eu quero saber essa variação em graus Celsius agora, a variação que eu vou medir. Então, supomos que eu tenho uma temperatura X qualquer. Eu quero que essa variação aqui seja igual a 40. Para essa mesma relação de temperatura, quanto que seria a variação nessa escala? X. Ok? Então, quero saber qual que é a variação da escala Fahrenheit nesse caso aqui. Ok? Bom, para fazer isso, bom, a gente faz a mesma coisa que a gente fez lá em cima, corta os zeros, vai ficar 18 ΔC é igual a 10 ΔF. Certo? Espera aí, o ΔC eu conheço. Ele me falou que o ΔC, que é a variação de temperatura em Celsius, é 14 graus. Então, eu vou fazer 18 vezes 14 é igual a 10 vezes ΔF.
ΔF. Vai ficar assim, então. 18 vezes 14 vai dar... Vamos fazer a continha aqui do lado. 18 vezes 14. 4 vezes 8, 8, 16, 32, 64. Vem 6, 4 e 10. Mais 8, 1. Isso vai dar 284. Perfeito. 284 é igual a 10 ΔF. 284 dividido por 10 é igual a variação de temperatura em Fahrenheit. Quanto que dá essa variação de temperatura em Fahrenheit? A variação de temperatura em Fahrenheit vai ser de 28,4 graus Fahrenheit. Ok? Quando variar 14 graus Celsius na escala Celsius, haverá uma variação de 28,4 graus na escala Fahrenheit. Tranquilo, né, pessoal? Esse foi o nosso estudo de termometria. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Inscreva-se. É extremamente importante que você vá se inscrever no nosso canal, porque o número de participantes mantém esse canal ativo, ok?